tarde, pessoal. Eu estou hoje aqui iniciando uma série de bate-papo que a gente vai fazer com diversos empresários dos diversos segmentos que a Sender atende, né? E hoje eu estou aqui com o Marcelo Cecim, ele que é diretor financeiro e de tecnologia da Cidade Jardim, um cliente nosso que fica em Uberlândia, né? Está aí desde 1977 urbanizando essas terras, né? Obrigado, Marcelo, aí pela disponibilidade, por estar participando aqui com a gente desse bate-papo, né? Por ter tido esse interesse e a disponibilidade de tempo também. E para começar, para a gente fazer um aquecimento aqui, eu gostaria de ouvir um pouquinho da história da Cidade Jardim e da tua história dentro da empresa também. Tranquilo, então. A Cidade Jardim é uma empresa familiar, hoje está na terceira e quarta geração trabalhando, né? É uma fundação através do Eldorado, que veio do mercado financeiro, na época que no Brasil existia banco comercial. E ele, desde pequeno, trabalhando com o pai, sempre alguns fazendeiros falavam para ele, desde pequeno, ele sentado num banco, o pessoal falava, sempre que você ganhar dinheiro, investe em terra, porque a população sempre vai crescer e as terras sempre vão diminuir, porque o estoque é limitado. A minha história, bem como de quase todos aqui da terceira geração, a gente começou na empresa de pecuária da família, que é uma outra paixão, né, estratégia de investimento de propriedades rurais, né, em propriedades rurais do nosso fundador. Em 2015, eu me formei em ciência da computação, que desde pequeno eu também sou apaixonado, e em 2011 eu me formei em Direito, que era um outro ramo aí também que eu sempre tive muito interesse e também sou apaixonado. E ambos esses cursos eu formei aqui no Centro Universitário do Triângulo, aqui em Uberlândia mesmo. Só um adendo, até por questão de história, uma curiosidade sobre o Triângulo Mineiro. Até quando a gente assinou o contrato com a Mega, a gente fez questão de assinar em São Paulo, em Itu, né? E na época a gente comentou aí com os diretores da Mega também uma curiosidade aqui sobre o Triângulo Mineiro, que em 1722 os bandeirantes cortaram aqui a região, abrindo a estrada de Anhanguera, e até 1748 o Triângulo Mineiro fez parte da capitania de São Paulo, tá? E depois, até 1816, o Triângulo Mineiro pertenceu à capitania de Goiás. Em 1970, o Eldorado, nosso fundador, ele frequentou muito Goiânia também, teve banco comercial lá, e juntamente com o pai dele, chamado Benedito Modesto de Souza, eles incorporaram o edifício mais alto, na época, em Goiânia, em 1970, de 26 andares, chamado Edifício Bemosa, que existe até hoje lá na cidade de Goiânia. Ele também morou no Rio de Janeiro, e na época lá no Rio de Janeiro ele estava criando os filhos pequenos e tudo, e os filhos, enfim, estranhando, às vezes vinha uma galinha ou uma vaca quando estava viajando e perguntava para ele o que era aquele bicho, né? Então ele ficou meio assustado e falou, eu vim para o Rio de Janeiro, mas meus filhos estão meio bobos, né? Eu vou ter que voltar para Uberlândia para criar eles do jeito que eu acho que deve ser. Então ele vendeu o apartamento no Rio, voltou para Uberlândia, comprou uma casa aqui e também comprou uma propriedade rural, né? E que ele comprou essa propriedade e já pensando, né, numa expectativa de expansão do perímetro urbano aqui da cidade. Então, em 77, ele criou um bairro aberto chamado Cidade Jardim, inspirado no conceito urbanístico, né? Unindo arborização e também inovando, na época, entregando mais infraestrutura do que o exigido pelo poder público, né? Em 78, ele também fez uma incorporação residencial aqui em Uberlândia,
de 60 apartamentos, dividido em 2 torres de 15 andares. E também incluiu playground e embaixo galeria de lojas. E na década de 80, ele continuou esse trabalho de desenvolver bairros abertos e também a expansão do bairro Cidade Jardim, aqui em Uberlândia. E uma curiosidade também é que no bairro Cidade Jardim existe um clube chamado Praia Clube, que é um dos maiores da América Latina, tanto em extensão quanto em quantidade de sócios e associados. E ele também, na época da implantação do bairro Cidade Jardim, ele doou uma área para o clube também, pensando no desenvolvimento não só do bairro, mas também do próprio clube e da cidade. Em 2001, houve também um investimento do grupo em hotelaria, um hotel chamado San Diego, com 165 unidades. Na época, a gente entrou como investidor, com uma incorporadora de Belo Horizonte, e com o intuito mais de vender as unidades individuais. Na época, por uma questão de mercado, não houve êxito nas vendas, mas a gente, como investidor também em imóveis, a gente ficou aí com quase 50% da totalidade das unidades. E hoje a Noble Suites, hoje a Noble administradora é quem administra o hotel, e a Noble é uma das a maior, né, administradora com capital nacional no Brasil. E em 2003, 2004, provavelmente 2002 por aí, na época a gente foi procurado por várias empresas de urbanismo para fazer parceria das nossas áreas. Na época, o Eldorando optou em não fazer parceria, mas de vender a área. E na época, a gente vendeu para a FGR Urbanismo, de Goiânia, que ela foi fundada em 86, pelo Frederico, o Guilherme e o Rodolfo, por isso chama FGR. Eles são especialistas no segmento de condomínio horizontal fechado, e hoje a FGR tem uma grife de 29 jardins lançados, né? Que são aqui em Uberlândia foi lançado em 2003 o Jardins Barcelona, em 2004 o Jardins Roma e em 2011 o Jardins Gênova. E aí, só finalizando a nossa história, né, e depois dessa venda de áreas que o Eldorando fez, como a terceira geração acompanhou a parte comercial, a parte também de prestação de conta, porque a venda que a gente fez não foi uma venda simples, foi uma venda com participação em lucro. Então a gente participou também da prestação de contas da FGR em relação a esses empreendimentos. A gente, em 2013, percebeu que o modelo de compra e venda que a gente tinha efetuado no passado tinha mudado, e que a gente, fazendo conta, a gente preferiu fazer um investimento em tecnologia, unindo também a força de trabalho da terceira geração. E então, em 2013, a gente assinou aí uma parceria com a Mega, né, de proposta técnica, e começamos a implantação do Mega empresarial nas empresas já existentes do grupo, para depois preparar para o lançamento de um loteamento horizontal também fechado, chamado Jardim Versalhes, em novembro de 2015, né? E aí, depois de 38 anos, a gente inovou novamente, né, entregando um produto diferente aqui no mercado de Uberlândia, com academia completa, quadra de squash e arquitetura e paisagismo inspirado aí no Palácio Francês de Versalhes, né? Então, basicamente, a nossa história é essa, né? Resumir aqui ao máximo. Muito bom, Marcelo. É até interessante, né? Porque tem duas coisas. Uma, que já tem uma dica aí que você pode dar para a audiência, né? Pode investir em terra, que é um negócio bom, então, né? A gente já pode garantir aí a perpetuidade dos negócios. O segundo que me chama a atenção
que a gente fala muito de inovação pensando que é algo muito recente, né? E a gente esquece, às vezes, que a inovação está aí no mundo desde que o mundo é mundo, né? Então, você vê, a cidade de Jardim está aí inovando desde 1977, né? E a gente sempre pensa como algo muito novo, né? Você especificamente começou a trabalhar na cidade de Jardim em que ano, mais ou menos? Olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com as empresas do grupo, né? Todo mundo começou praticamente na área rural e, enfim, a gente sabe que no início foi um pouco complicado, porque eu já gostava de computação desde a adolescência. Então, chegava numa empresa, um grupo empresarial que na parte de urbanismo começou em 77, né, aqui em Uberlândia, mas já estava no mercado de banco comercial, de outros segmentos, e era tudo basicamente feito em papel e Excel, né? E depois de um tempo, o grupo investiu em sistema focado mais na obrigação fiscal e contábil, e eu até na minha formação comecei a criar alguns sistemas, né, de requisição, enfim, alguns sistemas web, mas sempre com também uma dificuldade de paradigma, né? Porque como são de gerações diferentes, cada geração tem a sua inovação, né? Tem a sua contribuição, então às vezes tinha alguma certa dificuldade, né? Em relação a tecnologias. E desse período aí, Marcelo, o que você considera assim como as principais mudanças desse segmento? Vamos falar especificamente aí sobre a questão da urbanização, né? Desde quando você começou a colocar um pouco a mão nesse negócio, o que você percebeu que mudou de lá para cá, né? Para a realidade atual? Então, como a urbanização em si, a gente no primeiro momento vendeu as áreas, a gente percebeu que o parceiro que prestava contas para a gente, ele já tinha uma empresa de tecnologia. A FGR, ela tem um sistema chamado UAU. Na época, a gente até, quando em 2012, a gente começou a estudar o investimento em tecnologia para preparar o grupo empresarial para um novo lançamento próprio, a gente percebeu que era inevitável, né, investir num sistema de segmento. Então, na época, a gente procurou RPs de mercado. Tinha o UAU, que era o que a gente até acessava remotamente para ter os relatórios de consultas, né? E também recebia os relatórios de prestação de conta. A gente também sabia que a TOTUS tinha algumas soluções, mas não, na época não tinha portal de vendas, portal para o cliente. E a gente também fez uma pesquisa em São Paulo, na época até algumas urbanizadoras de São Paulo procurou a gente para fazer parceria, e então a gente acabou perguntando quais sistemas essas empresas utilizavam, e a maioria utilizava Mega. Então a gente também fez esse diagnóstico aí nesses 3 sistemas, e na época a Mega era mais avançada, em 2013, né? 2012, 2013, era a que estava com mais inovações, e a gente sabia que dentro da Mega tinha um DNA muito focado também para os próximos negócios que a gente tinha aí no nosso universo, né? Então, isso foi, assim, primordial para a gente escolher a Mega como parceiro tecnológico. Legal. Obrigado pelo depoimento. A gente nem tinha combinado, mas agradeço bastante aí. Foi um diagnóstico bem legal. Trazendo agora para a realidade. Então, vamos falar do nosso dia a dia hoje, né? O que mudou agora aí na cidade de Jardim com a questão do Covid, né? Como é que vocês adaptaram esse momento novo? Como é que está a operação? Como é que estão os colaboradores, né? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, a gente lançou, né? Começou a preparação aí do primeiro lançamento, né? Com a terceira geração pegando aí na frente desse novo desafio.
Então, a gente lançou o Jardim Versalhes em novembro de 2015. Só que em junho de 2015, a gente já começou a utilizar uma plataforma na nuvem da Citrix, que chama Pódio, para já começar a estruturar os demais processos envolvidos em toda a operação, porque o Mega ele atende apenas a parte de ERP, né, que são processos importantes também dentro de todo o segmento, mas a gente visualizou que já precisaria estar adequando tanto para a nuvem quanto também para a questão de estruturar as áreas de trabalho, para a equipe estar trabalhando. Que uma curiosidade é que os nossos colaboradores, o perfil de faixa etária é de 35 anos, então a gente tem uma equipe muito jovem. Bem então, jovem. assim, desde o start do projeto, a gente já buscou ferramentas, né, para estar aí auxiliando na gestão dos negócios. E, por coincidência, em outubro de 2019 também, a gente assinou um aditivo, inclusive eletronicamente, né, com a Mega, para migrar para a nuvem da Oracle, né? Então, assim, a parte da pandemia, a gente já estava praticamente tudo na nuvem, né? Foi mais uma questão mesmo dos colaboradores terem que pegar notebook e ir para casa mesmo. Não teve muito impacto na nossa operação, não. Já estávamos bem preparados. Legal. Pô, muito bom ouvir isso. A gente sabe que não aconteceu isso com todo mundo, né? A gente teve aqui uma experiência bem interessante. Nós somos uma empresa de tecnologia, óbvio. E na quinta-feira a gente tomou a decisão de que a gente precisava ir para home office, né, a partir da próxima semana, frente à pandemia. E na segunda-feira a gente tinha 1.900 colaboradores em casa, né? E a gente sabe que não é simples de fazer uma virada dessa forma, porque a gente tem o compromisso com os clientes, tem uma série de funções ali. Inclusive, nesse momento aí, a gente teve um suporte muito maior ainda em outros segmentos que a gente atua, né, como e-commerce, né, que cresceu muito nesse período. E é um desafio, né? A gente ter todo o processo ali, do dia para a noite você ter que mudar. E agora a gente começou a fazer um retorno gradativo, né? A gente está voltando aos pouquinhos aqui na empresa. E vocês aí, já estão voltando? Ainda está todo mundo em casa? Como é que está o movimento? Aqui a diretoria sempre vai, né, presencial lá na empresa. De vez em quando tem algum cliente que quer ser atendido pessoalmente, então a gente atende, mas basicamente o administrativo ainda está em home office. Existe uma expectativa de retomada, mas a gente depende muito do poder público também, né? Então, o Brasil hoje passa não só por uma crise em relação à pandemia, mas também é notório que uma crise política, né? E consequentemente também uma econômica, né? É um problema mesmo para a gente. A gente acaba nunca tem sossego aqui, né? Mas vai passando de fase em fase, a gente sempre tem um desafio, né? Mas é um MBA todo dia, né? Todo dia a gente faz uma especialização. A vantagem é essa, né? O brasileiro ele está acostumado, né? Às vezes hoje, como a gente está falando numa crise mundial, né? O brasileiro ele vai sair na frente porque ele está acostumado a lidar com crises, né? Às vezes outros países que não estão acostumados vão sofrer mais do que o Brasil, né? Esse é nosso diagnóstico aí. Também acredito nisso. E pegando esse gancho, como é que... Você falou, por exemplo, de uma assinatura digital de um contrato, né, que a gente realizou há algum tempo atrás. Né? Isso no mundo B2B está cada vez mais comum, né? Mas e quando a gente vai para o B2C? Né? Como é que você enxerga a adoção dessas novas tecnologias aí pelos consumidores finais, né? Principalmente agora, após esse período da pandemia, porque eu sei que vai ter uma mudança de comportamento aí. Você concorda com isso também? Com certeza, já está tendo, né? Aqui em Uberlândia, por exemplo, a prefeitura, o ano passado, ela já aprovou uma lei criando o ITBI eletrônico, passando
criando um sistema eletrônico no qual os cartórios, né, teriam a responsabilidade aí da emissão da guia de TBI. E quando a gente está falando principalmente de uma urbanizadora, a segurança jurídica para a prefeitura e para o cartório envolvendo a urbanizadora é importante, porque não existe um risco de um terceiro tentar fazer uma venda utilizando de má-fé. Então, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a essa modernização. A gente verifica também que o próprio CNJ criou agora recentemente o provimento 100 de 2020, também permitindo que o cartório de notas faça escrituras eletrônicas, né, através de videoconferência. Eu confirmei isso com o cartório aqui de Uberlândia também, já estão preparados para isso. Existe já também plataformas de registro de contratos, né, no cartório de registro de imóveis também, para fazer eletronicamente. A junta comercial aqui em Uberlândia também já trabalha eletronicamente. Então, é uma tendência que a gente vê que veio para ficar, né? Claro que depende ainda de algumas implantações, mas a própria legislação que vem primeiro, para depois efetivamente o poder adequar operacionalmente, ela já se modernizou para atender a demanda, né? A gente vê que o governo federal também já implantou CNH eletrônica, já tem também o CPF eletrônico, né? Aplicativos para acessar os documentos pessoais eletronicamente. Então, enfim, é uma tendência irreversível, né, do processo também de compra e venda se tornar eletrônico. Eu acho que a gente teve alguns desafios aí durante esses anos, né? E a gente vem há um tempo monitorando essa questão de registro eletrônico de imóveis, né? De facilitar esse ciclo de venda, né? Essa esteira toda que funciona ali no segmento da construção, especialmente. E a gente tinha a restrição dos dois lados, né? Tinha a restrição do poder público e tinha a restrição dos clientes também, que não confiavam muito no modelo eletrônico, né? Mas a gente viu que agora os clientes já haviam perdido isso, né? Hoje funciona muito lá, proposta eletrônica, isso daí já está muito natural. Principalmente, acho que isso foi puxado por uma transformação bancária no país que trouxe, né, essa visão de que isso faz parte do dia a dia, né? Exatamente. E agora é legal a gente ver os cartórios também se movimentando nesse sentido. Então, acho que tem um caminho legal. A gente está saindo com uma solução agora aí também para registro de imóvel totalmente eletrônico, complementando o ciclo da venda, justamente porque os cartórios também se colocaram aí já são 11 estados que já estão preparados aí para fazer esse movimento, né? O que é muito bom para a gente, né? Traz essa novidade aí, né? E falando de novidade, o que você enxerga aí de desafios para o segmento de urbanização nos próximos meses, né? O que você está visualizando aí até o curto prazo, final do ano, e depois para o próximo ano, que aí são os principais desafios? Aqui em urbanização hoje, como a gente tem apenas o Jardim Versalhes e praticamente vendemos ele todo já ao longo aí de 2016 para frente, a gente está desenvolvendo novos produtos, né? Estruturando também produtos comerciais, e o desafio é verificar que tipo de produto, principalmente comercial, que vai ser impactado com todas essas inovações tecnológicas. Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter que... Eu falo infelizmente porque é interessante. Para nós, acaba sendo bom comercialmente, mas pensando no geral, na qualidade das cidades, a gente vê que também vai ter um aumento de violência, né? Porque a gente verificou aí ao longo dessa pandemia que houve a soltura de vários criminosos, né? E como a gente trabalha no mercado de loteamento fechado, a gente sabe que a demanda vai aumentar.
buscando mais segurança. Então, a gente também estamos planejando também um produto comercial com esse apelo também de segurança, né? Então, esse é um novo desafio e a gente vai buscar novas tecnologias, principalmente tecnologias que às vezes não se acha tão fácil aqui no Brasil, para estar inovando novamente, né? O nosso DNA de urbanização é sempre buscar inovação. Então, a gente quer inovar aqui no mercado de Uberlândia, no qual o nosso land bank ainda é considerável, para um produto comercial inovador aqui na cidade. Hoje a gente tem alguns produtos novos aqui, mas a gente acredita que dá para criar um produto diferente, né? E a gente verifica que o mais importante também, linkado à urbanização, é essa questão tecnológica, né? De digitalização, automatização, e ao mesmo tempo um equilíbrio, né? Em relação à proteção de dados, né? Então, acho que o desafio principal também aí, levando um pouco para a parte da nossa parceria com a Mega e com a Senior, é em relação a isso, né? Como conciliar essas duas vertentes, né? A inovação tecnológica, porque o que a gente fala é que vai ter que ter várias integrações entre sistemas diferentes, sistema de prefeitura, sistema de cartório, às vezes com alguns dados sensíveis, né? Isso que é, na minha visão, até pelo meu conhecimento tecnológico, em relação ao desafio de proteger esses dados, né? Eu acredito que o setor, assim como o setor bancário, vai ter que criar um protocolo aí de segurança para transacionar esses dados sensíveis, né? Eu acho que isso é muito importante, avançar nesse sentido. E a gente verifica também que uma coisa que veio para ficar, principalmente agora, né, com essa mudança de política brasileira em relação a projetos anticorrupção, né? A gente sabe que nós somos clientes Mega, a gente sabe que já existe, né, dentro da plataforma comunicação por COAF, e a gente verifica também que isso é muito importante, né? Que é começar também a automatizar essas informações aí para o governo, né? Em relação à comunicação sobre lavagem de dinheiro, que é uma coisa também que os cartórios também, em relação a outros provimentos, também vai ter também esse cruzamento de dados, né? Então, enfim, eu acho que é isso. O desafio é esses cruzamentos de dados por parte do segmento de urbanização com o governo e, ao mesmo tempo, esse equilíbrio aí de proteção de dados, né? Então, é um desafio interessante que eu acho que tanto a Cidade de Jardim, que também é um parceiro aí da Mega em está testando novos produtos, né, e está colaborando aí com novos produtos, a gente também acha que a Mega está bem animada e a Senior em relação a esses novos desafios aí. Acho que são bons pontos aí, Marcelo. A LGPD, de fato, ela está tendo algumas movimentações no sentido de postergar, de voltar a data, mas a gente sabe que mais dia, menos dia, vai se tornar uma realidade, é inevitável, né? Então, a gente tem seguido forte aí no nosso propósito de atender a legislação nesse sentido, né? E você citou bem aí, a gente passou por um período delicado no segmento da construção com a questão de transparência nas operações, né? E aí os sistemas cada vez mais são exigidos. A gente fala muito de inovação em processo, né? A gente fala muito da inovação lá na ponta, né? De uma venda digital, numa medição no canteiro de obra, mas a gente esquece que a parte tributária no Brasil teve uma inovação absurda, né? A parte tributária e contábil nos últimos anos, né? E hoje eu diria que é impossível você conduzir uma empresa de certo porte sem ter todos os sistemas integrados com o governo, que é uma parafernália de informação que você não consegue trafegar isso manualmente, né?
Então, vejo isso como Exatamente. realmente um desafio de manter isso vivo e atualizado. E ao longo desse tempo a gente sempre foi investindo nas integrações que a Mega sempre ofereceu, né? A gente implantou o Nexera, né, para estar integrando os arquivos de remessa e retorno, tanto do contas a pagar quanto da carteira de recebíveis, né, com o banco, né? E, enfim, investimos aí nos portais, né, de vendas e de clientes, né? Em relação a clientes também é muito importante ter um portal de cliente, né, o acesso a imposto de renda, praticamente um site igual a um site bancário, né, que o cliente visualiza extrato, enfim, tudo. E a evolução desses produtos, né, tanto do portal de vendas quanto de clientes em relação ao Vmob, né, e ao HomePay, porque é uma tendência natural também, até existem pesquisas de mercado que a maioria dos acessos de plataforma bancária é feito por celular e, consequentemente, o nosso produto, por ser um produto voltado para a classe A, ele demanda esse tipo de aplicativo. Então, a gente sempre verifica que a Mega está sempre também inovando em novos produtos, né? Isso é muito importante e mantém a parceria muito saudável, né? Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que a recíproca da gente ter, na verdade, essa abertura para os nossos clientes, de poder realmente fazer esses papos, de poder buscar inovação, porque, na verdade, a gente só está suprindo demandas do próprio mercado, né? Então, é muito importante ter essa troca, né? Que os nossos clientes consigam trazer as demandas, que a gente consiga atender o mercado, e a gente tem se esforçado nesse sentido. É muito bacana contar com parceiros aí como vocês também. E para finalizar aqui, acho que a gente cumpriu a nossa jornada. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí otimista, um conselho, né, alguma coisa para esse momento aí, para que a nossa audiência possa se sentir mais confortável. O meu conselho pessoal é só dado ao momento atual, tá? É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito bem. Vamos lá, vamos para cima e a gente vai passar mais essa fase, né? Vamos sim. Vamos sim. Tá, joia. A Marcelo, força do muito brasileiro obrigado. A gente vai superar tudo. Com certeza. Muito obrigado de novo pela disponibilidade, por estar participando aqui, e espero que em breve a gente já esteja aí tomando um cafezinho ao vivo, pessoalmente. Com certeza. A gente vai estar indo aí em Itu. A gente está com saudade aí de Itu. Um abraço. Muito bom, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.